não posso esquecer. Amém. A oitava mensagem é exatamente essa. Eu não posso esquecer. Que tema é esse, pastor? Esse é o tema da mensagem sobre Davi, a última da série. Eu não posso esquecer. Eu quero te mostrar o seguinte. Davi cresceu, Davi prosperou, Davi foi o homem mais respeitado de Israel. Davi agora é o rei mais amado de Israel, é o homem mais rico de Israel. Mas Davi se esqueceu que ele era um ser humano. Eu vou começar assim, vou defender os tópicos. A primeira coisa que Davi esqueceu, quando não devia esquecer, ele esqueceu que ele cresceu sim, prosperou sim, Deus abençoou sim, mas por alguns momentos, Davi esqueceu que ele era um ser humano. Por quê, pastor? Deixa eu te contar. No capítulo 11 de 2 Samuel, Davi deveria ir para a guerra com o exército, como ele sempre fazia, mas ele não foi. Ele ficou em casa, no tempo que não era para ficar em casa. Diz a Bíblia que ele levantou à tarde, subiu ao terraço do seu palácio. Ele avistou uma mulher tomando banho, chamada Batseba. Davi olhou aquela mulher tomando banho, despida, e ele se apaixonou. Lembra, ele não amou, ele se apaixonou, porque a paixão é aquela coisa doida, que faz você cometer loucura e depois fala, o que eu fiz? A paixão. A paixão passa, é fogo de palha, o amor dura para sempre. O amor dura para sempre. Davi olhou Batseba, esqueceu que ele era o rei mais amado de Israel, esqueceu que ele era um menino pobre, que ele era um menino que ninguém apreciava, que só Deus olhou. Ele esqueceu de tudo isso. Sabe o que ele fez? Ele perguntou ao soldado, quem é aquela mulher bonitona que toma banho lá naquele lugar? E os soldados disseram, o nome dela é Batseba, mas escute, meu rei, ela é a esposa de Urias, o seu servo, o seu soldado. Sabe o que Davi disse? Davi esqueceu que ele era o homem que treinou aqueles homens endividados. Ele era o homem que os outros homens confiavam. Aí Davi disse, vai buscar Batseba para mim. Buscaram ela, trouxeram ela, e enquanto o marido dela, Urias, estava no campo lutando pelo seu Davi, lutando pelo Senhor Davi, ele chamou a mulher do rapaz, do seu soldado fiel, se deitou com ela, diz a Bíblia, ferrou tudo, porque Batseba estava no seu período menstrual, terminando o período menstrual. O período de quê? Fertilidade. Na aventura de Davi, Batseba engravidou. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu tenho que deixar as escondidas, porque se isso bater na boca do povo, no ouvido do povo, eu estou frito, eu estou na pior. E o grande Davi, o homem mais respeitado, o homem amado, o homem honrado, o homem de confiança de Israel, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus ungiu, o homem que Deus prosperou, ele disse, eu não vou contar isso para ninguém, porque vai ser minha maior vergonha. Ele disse, mande um recado para o comandante do meu exército e diga que eu quero conversar com Urias. Mandaram chamar Urias, marido de Batseba. Urias veio e disse, meu rei, o que o senhor quer? E Davi disse, não, fique aqui comigo, vou te dar um descanso, vou te dar umas férias, te dar uma folga. Por quê? Davi queria que Urias voltasse para casa e deitasse com a mulher dele. E aí, quando a barriga de Batseba crescesse, Urias ia dizer que é de quem? É meu filho. Sabe que Urias disse? Meu rei Davi, eu não vou voltar para minha casa, porque os soldados, a arca do Senhor está lá no campo de guerra. E Urias disse a Davi, como eu vou para minha casa comer, beber, me divertir com minha esposa, enquanto os meus amigos estão na guerra? Eu não faço isso, meu rei. Davi já está sendo,
levando umas lambadas. Por quê? Urias está honrando mais as pessoas do que Davi. Urias está mais preocupado com as coisas de Deus do que Davi. Aí disseram assim: meu rei Davi, Urias não foi para casa não. Aí Davi chamou Urias de novo. Sabe o que Davi fez? Meteu cachaça em Urias, meteu vinho em Urias. Urias ficou doidão, Urias ficou bêbado. Aí Davi pensou e disse a ele: vá para casa, Urias, eu sou o seu rei, eu te mando, vá para casa, vai descansar. Sabe o que Urias fez? Bêbado, inconsciente, não voltou para casa. Ficou deitado aonde os soldados de Davi deitavam. E disse assim: ó rei, Urias foi para casa não, tá? Ele tá aí, ó. Aí Davi disse: só tem uma saída então. Chamou Urias: Urias quer ir para a guerra? Eu quero voltar para a guerra, meu senhor. Davi disse: então tá bom, você leva uma carta para Joabe, o meu soldado, meu comandante. Aí sabe o que Davi faz? Davi escreve na carta: Joabe, coloque Urias na frente das lutas, aonde a guerra é mais violenta, porque eu quero que Urias morra. Davi pega essa carta, escrevendo a sentença do próprio Urias, e pede Urias para levar a sentença de morte. Urias leva a carta que o próprio Davi pede a morte dele. Na guerra, colocaram Urias em frente da batalha e Urias morreu. E Davi disse: agora eu me safei do povo. E diz a Bíblia que assim que acabou o luto, Davi mandou chamar Batseba e disse assim: Batseba, agora você é minha, a morar comigo, porque agora você é viúva e ninguém vai poder falar mais nada. Quem está fazendo isso? Qual o nome do homem que está fazendo essa bagunça toda? Quem é ele? Não é o Davi. Não é o Davi menino simples lá do capítulo 16. Não é o Davi que fez uma aliança com Jonathan. Não podemos acreditar nisso. Não é o Davi que era um Zé Ninguém, que é desacreditado. Não é ele. Um homem que Deus tirou da pobreza não é capaz de fazer tamanha maldade, porque ele já sabe o que é sofrer na vida. Não é o Davi. Mas foi Davi. Homens de Deus também erram. Mulheres de Deus também erram. E a primeira coisa que Davi esqueceu, e nós não podemos esquecer, é que somos seres humanos, falhos, errantes, frágeis, pecadores. Não esqueça quem você é. Antes de você ser o que você se tornou, você é homem, você é mulher, você é de carne e osso. Eu queria que você lesse comigo. Por quê? Davi disse: as pessoas não vão saber, mas Deus disse a Davi: eu sei o que você fez, Davi, e agora vai ser comigo que você vai resolver. Deus vai mandar alguém, um profeta na casa de Davi. Vamos ler, por favor. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 em diante. Deus mandou um profeta na casa de Davi e diz: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Presta atenção, é o profeta contando uma historinha para Davi. Davi está ouvindo isso aí. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira do que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor
que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi disse: esse homem precisa morrer. Aí o profeta Natan vai dizer a Davi quem é esse homem que precisa morrer. Você é esse homem, disse Natan a Davi. Você é esse homem, disse o profeta Natan a Davi. Assim diz o Senhor de Israel. Observou aí? Davi ficou revoltado porque o profeta contou uma historinha, que o rico enganou o pobre, que o rico traiu o pobre. Quer que eu te mostro as figurinhas principais da historinha que o profeta contou? Vamos lá. O profeta Natan representa Deus, contando a história para Davi. Um personagem da história é o rico. Quem é o rico? Davi, que tinha muitas ovelhas, muitos bois, era rico. O povo da história quem era? Urias, que só tinha uma cordeirinha. Quem era? Batseba. E Davi tinha várias cordeiras, aqueles mulheres. E diz a Bíblia que o rico, Davi, não quis usar as suas cordeiras, e quis usar a cordeira de quem tinha só uma, a mulher que Urias mais amava. E Davi, revoltado, como a história está anônima, sem nome, ele disse: esse homem merece a morte. O profeta disse: assim diz o Senhor, esse homem é você. Quer morrer agora ou quer morrer depois? Ele merece a morte mesmo, Davi? Porque esse cara é você. Você é o cara que era pobre, se tornou rico, enganou o pobre. O que eu não posso esquecer? Da onde eu saí, quem eu era e quem eu sou. O que eu tenho não pode mudar o que eu sou. Davi não tinha nada materialmente, passou a ter tudo. Do menino pobre se tornou o homem mais poderoso da nação. Só que as conquistas da vida não podem atrapalhar, não podem perturbar, não podem apagar a identidade de homem e mulher de Deus que você é. Davi deixou as conquistas subir a cabeça por 1 segundo e fez besteira na vida. Escute bem, nós podemos perder as grandes conquistas em 1 segundo. 1 segundo nós podemos destruir tudo que foi construído em tantos anos. Um casamento é destruído em meia hora. Casamento de 20, 30 anos, 50 anos é destruído em 15 minutos de aventura. Um emprego de 20 anos, de 30 anos pode ser perdido em um dia. Nunca esqueça da onde você saiu e quem você é. Você é homem, você é mulher, você é de carne e osso, então você é frágil, você é falho, você é errante, nós somos errantes, nós somos pecadores. E Deus vai lembrar Davi direitinho o que aconteceu com ele. Vamos lá? Davi esqueceu, Deus vai lembrar ele de novo. Diz aí, o profeta Natan disse: você é esse homem, assim diz o Senhor de Israel. Aí Deus fala para Davi: Davi, você esqueceu, né? Eu o ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu dei-lhes a casa e as mulheres do seu senhor. Deus dizendo: eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, eu dei-lhe a nação de Israel e Judá. Davi, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por 5 vezes Deus lembra Davi: eu lhe fiz rei de Israel, eu ungi você, eu escolhi você, eu te dei tudo que era de Saul, eu te tornei o homem mais rico. E olha, Davi, de tudo que eu te dei,
olham para mim, olham para cá. Escute Deus falando conosco. E Deus disse: olha aqui, se tudo que eu te dei, você era pobre, não é ninguém. Se tudo que eu te dei não fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o Davi hoje, eu sou o Davi nessa noite. O que nos falta? O que Deus tem nos dado que ainda não é suficiente? O que Deus tem nos dado que ainda não é suficiente? Essa é a pergunta de Deus. Deus está falando: Davi, você esqueceu. Você esqueceu quem você era. Você esqueceu o que eu fiz na sua vida. Eu tirei você de trás das malhadas, desprezado, desacreditado, bastardo, pobre. Eu te fiz rei, eu te fiz rico, eu te fiz próspero. Você tem a mulher que você quer. Se tudo que eu te dei não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Eu queria que você colocasse em destaque esta palavra de Deus no seu coração. O que ainda não é suficiente na sua vida? Deus fala primeiro a Davi: tudo que você é, foi eu que te dei, foi eu que te tornei. Tudo que você tem, foi as minhas mãos que te abençoou. Ou seja, você não é o que você é hoje por causa de você. Deus diz: foi por causa de mim. A roupa que você tem, que eu tenho, a comida que comemos, o trabalho que temos, sabe isso aí, ó, o fôlego de vida que você tem, tudo é dele. Sem esse fôlego de vida, a gente não compra um palito de fósforo. Sem esse fôlego de vida, nós estaríamos agora no Jardim da Paz. Sem esse fôlego de vida, o seu trabalho, que você se orgulha, que às vezes nós desprezamos as pessoas por aquilo que temos, sem esse fôlego de vida, não tínhamos nada disso. Por que se orgulha daquilo que você não pode ter? Você não poderia ter nada do que você tem se a vida de Deus não continuasse soprando sobre as suas narinas, sobre as minhas narinas toda manhã, por causa da misericórdia dele. Primeira coisa que Davi esqueceu e que nós não podemos esquecer é que tudo que temos foi Deus que deu. Pronto, acabou. E se não é suficiente para você, não faça besteira. Deus diz: eu posso fazer muito mais. Não precisa pisar na jaca. Eu tenho mais para a sua vida. As conquistas de Davi, Deus disse: foi eu que te dei, foi eu que te ungi, foi eu que te separei, foi eu que te fiz conquista. Mas os erros de Davi, aliás, as derrotas de Davi, Deus diz. Aí você vai ler ali a Bíblia dizendo: você fez. Os erros, a Bíblia diz, o homem faz. Os acertos, é Deus que faz. Quer ver? Versículo agora, versículo 9. Os fracassos de Davi. Quem é o culpado? Deus diz: porque você, conte, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Segundo, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Terceiro, por isso a espada nunca se afastará de sua família. Terceiro, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Terceiro,
Quarto, aliás, né? Quarto, o Senhor diz de novo: você fez isso às escondidas. Você fez isso às escondidas. Mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. As conquistas de Davi, Deus disse: foi eu que fiz. Os fracassos de Davi, Deus disse: foi você que fez. O que não podemos esquecer? Não podemos esquecer que somos seres humanos imperfeitos. E como seres humanos imperfeitos, tudo é Deus que faz para o bem. E quando tudo dá errado, quem fez? Deus diz: nós fazemos. Então, conquistas de onde vem? De Deus. Fracassos de onde vem? Dos homens. Os homens caem e Deus levanta. Os homens pecam e Deus perdoa. Não podemos esquecer que somos falhos, que somos seres humanos falhos. Davi esqueceu que ele era um ser humano, apesar de ser o rei de Israel. E ele achou que, sendo o rei de Israel, ele poderia fazer o que bem entendesse, inclusive tomar a mulher do seu soldado. E Deus disse: não, Davi, isso é abuso de autoridade. Eu te fiz alguém grande, não para pisar nos pequenos, porque você era pequeno e pisado. Então você sabe a dor daqueles que são humilhados. E Davi humilhou um homem que lutava por ele. Não esqueça de onde você saiu. Não esqueça quem você era. Não esqueça o que Deus fez na sua vida. Não esqueça o que Deus tem feito na sua vida. Não esqueça das maravilhas que já aconteceram em sua história. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Mas não culpe a Deus pelos fracassos, porque os fracassos da sua vida e da minha vida foi eu que fiz. Da sua vida foi você que fez. Parte final da mensagem. O que não podemos esquecer? Não podemos esquecer que, primeiro, somos homens, seres humanos imperfeitos, mulheres imperfeitas. Segundo, não podemos esquecer que temos um Deus perfeito. Enquanto somos imperfeitos e fracassamos, não podemos esquecer que temos um Deus perfeito para nos perdoar, para nos levantar, para nos restaurar. Não, eu vou falar novamente, porque vocês não estão entendendo isso, gente. Enquanto somos seres humanos imperfeitos, jovens imperfeitos, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, fracassamos, erramos, equivocamos, pisamos na jaca. Mas não podemos esquecer, principalmente, que temos um Deus perfeito, que nos levanta, que nos restaura, que nos transforma, que nos cura e que nos salva. Não esqueça isso. Ai, pastor, eu pequei, eu vou morrer. Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Ele estava dizendo e reconhecendo: eu sei que eu tenho um Deus que é perfeito, que pode me perdoar. Escute bem, você que me ouve. Talvez você pensa: os pecados que eu cometo, eu acho que não tem jeito para a minha vida. Talvez você pense: eu já fiz tanta besteira, eu já pisei mais na jaca do que Davi. Eu já pisei mais na jaca do que Davi. Então eu acho que não tem jeito para mim. Você precisa fazer uma coisa: o que Davi fez. Davi disse o quê? Pequei contra o Senhor. Você tem coragem de fazer isso comigo? Levante tua mão. Faz comigo, que eu sou um pecador talvez mais que você. Vai lá. As pessoas às vezes têm vergonha de se chamar de pecador.
Você é pecador, eu sou pecador, você não sabia disso? E é por isso que Jesus nos ama. É porque somos pecadores, pecamos e Ele morreu na cruz para salvar nós desses pecados. Eu tenho um professor de seminário que ele fala bem assim: nós todos somos pecadores. Aí ele fala assim: seu pecador. Aí tem irmão que acha que é muito crente, muito santo, que fica chateado. Que isso, pastor, eu sou pecador? Lógico que você é, rapaz. É por isso que Jesus morreu na cruz, para salvar você, pecador, para salvar a mim, pecador, para salvar nós, pecadores. Levante tuas mãos. Vamos fazer aqui um momento igual Davi. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei e eu reconheço que todos os fracassos, derrotas, mazelas, eu falhei, eu errei, eu pisei na jaca, eu me precipitei. Foi eu, Senhor, que causei a mim mesmo algumas feridas. Mas agora, Senhor, como Davi fez, eu também quero fazer. Eu levanto as minhas mãos para o alto e reconheço o meu pecado. Como publicano também reconheceu: tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Eu pequei contra o Senhor. E assim como o filho pródigo também reconheceu, eu também reconheço: meu Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Ti. Eu sei que não sou digno de nem ser chamado Seu filho, mas eu estou voltando. Eu sou do Senhor. Eu estou aqui, Pai. Me restaura, me renova e mude a minha história para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, e amém, e amém, e amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Volte para casa justificado por Deus. Eu não sei o que você fez, não sei o que você aprontou da vida, mas Davi disse: eu sei o que eu fiz. Eu pequei contra o Senhor. Davi entendeu que ele não poderia esquecer que o Deus que o escolhera era um Deus perfeito, e para nós é um Deus perfeito. Davi pecou, reconheceu. E agora eu vou dar um pulo com você. Nesse mesmo versículo aqui que lemos, Davi reconhece o pecado. Ele reconhece que falhou, fracassou, e ele fala: eu pequei contra o Senhor. Ele diz, aliás, e Natã, o profeta, respondeu: Davi, o Senhor perdoou o seu pecado, mas, escute bem, você não morrerá. Entretanto, Davi, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O menino morrerá, ou seja, o filho que você fez em Batseba, no adultério, esse menino vai morrer por causa do seu pecado. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Deus perdoa o nosso pecado. Agora Deus não remove a consequência de nosso pecado. Entendeu? Ele perdoa, mas não remove a consequência. Existem pessoas que estão no presídio agora, mataram, roubaram. São pessoas que pecaram contra a lei dos homens e foram presos. Lá na cadeia, no presídio, eles aceitam, recebem Jesus como Salvador. Deus perdoa os pecados para a salvação. Mas se o pecado que ele cometeu, se ele tiver que pegar 15 anos, ele vai servir a Deus na cadeia 15 anos. Porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência sempre fica. Já observou quando você tem um machucado, corta o pé, não sei, se machuca, cai. Aí fica aquela ferida doendo,
depois seca, para de doer. Mas toda vez que você olha, a cicatriz está lá. E você lembra, eu sei o que eu fiz para que essa cicatriz existisse. Pecado fica uma cicatriz. Deus perdoa, mas tem sempre a consequência. O filho morreu. Betseba deu à luz um menino que morreu. E o Senhor disse também a Davi: olha, você envergonhou Urias, você fez as escondidas, dormindo com a mulher de Urias. Deus disse: escute bem, vai ter alguém que vai deitar com suas mulheres à luz do dia, para todos verem. Você fez escondido, mas Deus disse: só que eu vou deixar que faça com você as claras, para você aprender a não fazer mais isso com ninguém. Lá na frente, sabe o que acontece? O filho de Davi, chamado Absalão, seu próprio filho, se rebelou contra Davi, colocou o pai para correr e deitou com as mulheres do seu próprio pai Davi à luz do dia. Todos viram que o seu próprio filho dormiu com as suas madrastas. Mas Davi entendeu que ele não podia esquecer que Deus é um Deus perfeito. Fala assim: Deus é um Deus perfeito. Quando Davi percebe que ele pecou contra Deus, sabe o que ele faz? Ele vai recorrer a Deus. E o que eu vou ler para você agora está na oração que Davi fez após ter cometido o grande erro contra Deus. A partir do momento que ele reconheceu o erro, Davi, ele vai fazer uma oração. Essa oração é o Salmo 51. O Salmo 51 é a oração que Davi fez após ter cometido o pecado de adultério contra Betseba e pecando contra Deus. O Salmo 51. Davi entende que Deus é perfeito, e Davi vai fazer esta oração. Salmo 51. Eu estou na minha Bíblia cronológica, então já está aqui para mim tudo alinhado na ordem cronológica. Davi vai recorrer ao Deus perfeito. Salmo 51. Davi ora ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi disse a Deus: eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. Verso 10, Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero concluir aqui. Davi disse: devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E Davi disse: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Ou seja, eu matei Urias. Deus, a minha salvação, e a minha língua aclamará
a sua justiça. Davi entendeu que o pecado foi ele que cometeu. Ele era o homem perfeito, mas também ele não esqueceu que só um pode perdoar os pecados. Isso é bem importante, você me ouvir agora, por favor. Lembra? Talvez um dia você se pegue em um momento muito difícil na sua vida. E você pensa agora, o que eu faço na minha vida? Eu fiz o que Deus reprova. Eu traí o meu Deus. O que eu faço da minha vida? Davi não tinha saída quando ele reconhece que Deus é perfeito e Deus poderia perdoá-lo. Filho e filha que me ouve aqui, Deus pode perdoar você. Filha, você que está aqui, talvez você pensa, mas este pastor não sabe do que eu já fui capaz de fazer. Eu não preciso saber o que você fez. Deus sabe, Deus te conhece. Mas Deus pode perdoar todo o seu pecado agora mesmo. Homem que está aqui, filho que está aqui, talvez você pense, pastor, eu já fiz tanta besteira na minha vida, que até Deus duvida, as pessoas até brincam, até Deus duvida do que já fiz. Deus não duvida de você, porque Deus sabe quem é você e sabe quem sou eu. Escute, homem, não desista. Escute, homem, não abandone a fé por causa dos seus pecados, porque Deus um dia abandonou os céus pelos seus pecados, por nossos pecados. E na cruz do Calvário, homem, Ele perdoou você. E na cruz do Calvário, homem, Ele libertou você. E na cruz do Calvário, seres humanos, e eu estou nesse meio, Ele nos libertou de todo o pecado. Escute bem, nós somos falhos sim, nós somos errantes sim. Davi disse, eu pequei, eu reconheço, eu fracassei. Mas Davi também disse, o Senhor é o Deus que pode me perdoar. Eu sei que o Senhor pode renovar a alegria da minha salvação. Não importa o caminho que você andou, não importa, sabe, os becos da vida escura e obscura que você já traçou. Não importa quantas vezes você disse não para Deus. Nessa noite, esse Deus que te ama te trouxe aqui para te dizer, Ele continua sendo perfeito e Ele ainda tem o mesmo perdão que dera a Davi sem merecer. Esse Deus tem perdão para você. Esse Deus tem perdão para mim, tem perdão para nós. Escute bem, quando se trata de perdão, nós temos o perdão e nós recebemos o perdão. Presta atenção. Porque nós temos o perdão, porque recebemos o perdão. Existem muitas pessoas que falam bem assim, olhem para cá. Existem pessoas que falam bem assim, fulano, você me perdoa? Tem crente que age assim ainda. Ele fala bem assim, eu não, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Quantas pessoas falam assim? Porque não entende. Agora, por que não entende? Porque não reconheceram que receberam o perdão na cruz. E de fato se faz justiça. De quê? Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Porque muita gente não quer dar perdão, porque não tem, porque não recebeu, por isso não tem. Quando você recebe o perdão de Jesus na cruz, você passa a ter perdão na sua vida para perdoar outras pessoas. Então não pode ser, é impossível acontecer isso. Eu recebi meu perdão, o perdão de Jesus, mas eu não perdoo o João, eu não perdoo a Maria, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo o pastor, eu não perdoo minha esposa, eu não perdoo meu esposo. Então você não recebeu o perdão na cruz.
Quem recebeu o perdão da cruz está espalhando o perdão pelo mundo todo. Concluindo minha fala, perdão. Existe um perdão que só Deus realmente pode nos dar. É o perdão da vida eterna. A Bíblia diz em Lucas 5 que 4 amigos levaram um homem paralítico até Jesus, para que Jesus curasse aquele homem. Só que quando eles chegaram lá, a casa estava cheia, muita gente que queria cura, eles não conseguiram entrar pela porta nem pela janela. Então esses 4 amigos subiram ao terraço com um amigo paralítico. Eles na maca, eles foram descendo, o amigo paralítico na maca, abriram um espaço no terraço, no telhado, e aquele homem ia sendo descido na maca, paralítico. Quando aquele paralítico chegou até o chão, quem está do lado dele? Jesus, o Deus perfeito. E diz a Bíblia que Jesus olhou para o homem paralítico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o homem era paralítico, o que ele mais queria na vida? Andar, ser curado. Mas quando ele viu Jesus, talvez ele pensou: eu vou andar agora. E Jesus olhou para ele e disse bem assim: filho, os seus pecados estão perdoados. E ele continuou lá paralítico. Mas Jesus primeiro perdoou os pecados. Quando Jesus disse: eu perdoo os seus pecados, filho, diz a Bíblia que os fariseus, os hipócritas religiosos, começaram a pensar no coração: que blasfêmia! Quem é esse para perdoar pecado? Só um pode perdoar pecado, que é Deus. Os homens pensaram no coração. Diz a Bíblia que Jesus, sabendo o que eles pensavam, Jesus falou bem assim: por que vocês dizem isso? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante e ande. Aí eles ficaram loucos e Jesus disse: para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados e para curar, Jesus disse ao paralítico: levante e ande e vá para a sua casa. Diz a Bíblia que imediatamente o homem levantou, o paralítico levantou, pegou a maca e foi para casa. E diz a Bíblia, todo o povo disseram: hoje nós vimos coisas extraordinárias. É isso que Deus quer fazer. Escute bem. Quais são as coisas extraordinárias? É que Deus perfeito perdoa os pecados para a sua salvação. E o Deus perfeito também pode curar o seu corpo de toda enfermidade. É o Deus que cura a alma para o céu e cura o corpo para a terra. O Deus perfeito pode nos perdoar. Escute bem. Fechando. Perdão. Como podemos ser salvos se somos pecadores como Davi, ou talvez pior que Davi? Como podemos ser salvos? Como podemos ser salvos? Quando Jesus disse para os discípulos: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O jovem rico voltou para casa triste. Os discípulos perguntaram: Senhor, meu Senhor, então quem pode ser salvo? É muito difícil ser salvo. Jesus disse: sim, isso é impossível para os homens, mas para Deus não, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Nós nunca conseguiríamos entrar no céu por causa de nossos pecados. Mas Jesus disse: para vocês homens entrar no céu, nem de helicóptero, nem de avião,
nem de foguete, nem pela NASA. Para vocês homens é impossível entrar no céu, mas para mim, Deus, todas as coisas são possíveis. Até mesmo homens como nós, um dia, diz a Bíblia, Jesus voltará e os santos terão o seu corpo transformado em glória. E sabe o que vai acontecer? Diz a Bíblia que nós vamos voar. Estão correndo atrás de super-heróis da Marvel que voa, mas sabe o que a Bíblia diz? Que você um dia, nem parece, mas você vai criar asas e voar. Nem parece que você um dia vai voar, nem parece que um dia você vai rasgar esse céu. Sabe o que vai acontecer? Você vai cruzar o primeiro céu, o segundo céu, e lá acima, no Santo dos Santos, tem um terceiro céu, e você vai entrar lá. E sabe o que tem lá? Tem a grande terra prometida, a nova Jerusalém. Sabe o que tem lá? Sabe o que tem lá? O chão é de ouro. Você vai morar lá, cara. Olha, irmão, você vai morar lá. Você crê, filho? Essa é a melhor. Levanta a mão. Nós vamos morar lá. Nós vamos morar lá. A cidade santa, a cidade celestial. Sabe por quê? Porque o Deus perfeito resolveu e decidiu perdoar os homens imperfeitos para entrar no céu. Se você recebe este perdão, aplaudam bem forte. Aleluia! Aleluia! Vamos entrar no céu? Então, qual é a gratidão de hoje? Hoje é culto da... Você acha que eu ia vir cá pregar sobre bloco de cimento, irmão? Dá licença. Quando eu falo culto de gratidão, eu não estou falando dos blocos de cimento que foi colocado ali. Eu estou falando que, sabe por que fizemos aquilo ali? Porque aqui dentro jorra o zelo pela casa. Mas eu sei que a maior casa é você, a maior casa sou eu. A nossa gratidão é por esse Deus perfeito que perdoou homens imperfeitos como eu e como você. Eu queria te convidar a se colocar de pé com a maior alegria que você tenha nesse coração. Você pode levantar as mãos comigo bem alto e dizer assim: meu Deus, eu pequei, mas o Senhor me perdoou. Eu sou grato, Senhor, porque eu posso entrar no céu pelo sangue do teu filho amado. Eu te amo, Jesus. Amém e amém.